vendo? Hoje em dia é muito comum que qualquer grupo identitário balance a Constituição Federal do Brasil, exigindo respeito, por exemplo, qualquer seita ou qualquer grupo religioso diz que deve ser respeitado pela liberdade de crença estabelecida como uma garantia na Constituição. Eu, da minha parte, prefiro ser respeitado por outras coisas além de uma obrigação jurídica, né? Isso eu acho muito pouco e acho que não é a única trincheira dessa luta de conquista no contexto específico da Umbanda por respeito da sociedade civil como um todo. E acho que a melhor forma de ser respeitado é você demonstrar que você, pelo menos, está ombreado com os outros sistemas religiosos, sobretudo aqueles que, já milenares, deram contribuições muito importantes para a civilização de modo geral. E não tem como você demonstrar para o mundo que você é respeitável, não tem como você ser respeitável sem antes fazer um meia-culpa e fazer uma autoanálise crítica, sobretudo em relação àquele lado insuficiente, para dizer o mínimo, do sistema religioso em que a gente está inserido, no caso, a Umbanda, né? E eu, no curso dessas microaulas, antes dos ritos, eu quero começar a passar para vocês uma pequena amostra do quanto potencialmente o sistema religioso da Umbanda não deixa nada a dever aos grandes sistemas religiosos que a história conheceu e conhece, né? Como sempre, nós fazemos um mapeamento histórico, né, um rastreamento das influências culturais de que nós somos herdeiros, né? Já vimos da outra vez que nós, queiramos ou não, gostemos ou não, somos legatários, somos herdeiros de um sistema civilizatório que é o Ocidente moderno, cujo conjunto de ideias e valores que foram, de forma mais ou menos acrítica por todos nós desde a infância, assimilados, né? E esse conjunto de ideias e valores promoveu uma série de rebaixamentos ou achatamentos, como eu chamo. A realidade para o homem ocidental moderno foi reduzida a quê? Nós já vimos isso. A realidade total a matéria, né? Então a realidade foi reduzida à matéria. Não existe nenhuma realidade que não seja material, né? Não existe esse papo de corpo astral, não existe esse papo de dimensão mental, e muito menos não existe essa coisa muito misteriosa que é a espiritualidade em sentido estrito, o espírito, que as religiões orientais chamam do vazio absoluto de constituição material, né? Não existe, só existe matéria, conjunto agregado de partículas e micropartículas que aleatoriamente e obedecendo às leis cegas da natureza vão formando os vários corpos celestes, o nosso corpo, etc. Coerente com essa premissa de que não existe nada senão matéria, o homem foi reduzido ao seu corpo, né? O homem é o seu corpo. O que contraria, inclusive, a noção intuitiva que está na linguagem de todos os povos, que se refere a isso aqui como o meu corpo, e não como mim. Percebam a diferença. Se isso aqui fosse mim, eu não me referiria ao meu corpo como o meu corpo, né? Óbvio, se existe propriedade, né, existe o proprietário e existe a coisa, né? Se isso aqui é o meu corpo, quer dizer que eu não sou ele, certo? Essa é a noção intuitiva, pelo menos. Mas, por força dos influxos ocidentais modernos, nós passamos a nos conceber como corpo, né? Se nós somos só corpo, só matéria, evidentemente não existe nenhum sentido para a vida senão gozar dos prazeres possíveis enquanto nós estamos nesse interstício entre o nascimento e a morte. Não existe nenhuma outra motivação para viver senão o prazer, né? E ainda coerente com esses três rebaixamentos, a cultura também, que antes era constituída de filosofia, ciência, arte e religião, passa a ser reconhecida apenas como ciência. O bloco da ciência, o setor da ciência, passa a ser aquele que goza de autoridade máxima, se não exclusiva, nos assuntos que dizem respeito à existência humana. E claro, ela é muito eficaz para prover
o corpo de prazeres, né? O ventilador, o ar-condicionado, uma cama ortopédica, não sei mais o que. Né? Então, vocês veem que a existência vai sendo achatada à sua dimensão mais inferior, segundo a cosmologia tradicional, né, do mundo antigo. E, com isso, todos esses rebaixamentos acontecem. O resultado desse processo no campo da religião é gerar uma negação da religião, ou seja, a religião não serve para nada, a religião não é verdadeira, né? Tudo que a religião diz é apenas crença, é lenda urbana, né? Ou pelo menos uma incompreensão de qual é o objeto, quais são os métodos e quais as finalidades próprias da religião. O Ocidente moderno, como eu disse da outra vez, engendra uma atmosfera praticamente irrespirável para quem quer ter uma vivência genuinamente religiosa, né? E não somente religiosa para os fins formais da Constituição da República, né? Bom, o resultado desse processo todo é gerar no campo da religião ou um materialismo consciente e explícito, são aqueles que dizem: eu acredito que só existe matéria, tenho consciência disso e pauto minha vida de acordo com essa premissa. É o materialismo explícito, consciente, intencional. Mas existe uma outra forma de materialismo, até mais perigosa do que a primeira, porque inconsciente, enrustida, né? Que é a pessoa que se crê muito religiosa, mas se nós formos ver bem as coisas, elas não são propriamente religiosas. E aqui nasce um emaranhado de seitas, todo o bloco da New Age, né, da Nova Era, que são sistemas pseudo-religiosos, né, que parecem ter alguma conexão mística com o sagrado, mas que toda a sua simbologia, todo o seu enredo ritual, se nós podemos dizer assim, é calcado em analogias com coisas extraídas da ciência. Então, essas seitas vão falar muito em energia, vão falar muito em dimensão, em eletromagnetismo, em toda sorte de fenômenos físicos, etc. Né? Existe quem enquadre aqui também o espiritismo kardecista, principalmente nos seus primórdios, e por influência do positivismo, que é algo tipicamente ocidental moderno, com aquela ênfase muito grande que o espiritismo dá às mesas girantes, aos fenômenos, né, que acontecem, sei lá, materializações, levitações e tantas outras coisas que estão circunscritas ao campo da matéria, né? Mesmo que em matéria mais sutil do que a matéria densa, certo? E qual é o perfil geral dessas seitas, dessa New Age, e de que muitos terreiros de Umbanda, é preciso dizer, padecem dessa incompreensão, né? Nós estamos num processo de autoanálise enquanto sistema social umbandista, que se pretende sincero. Nós precisamos olhar para nós mesmos com máxima sinceridade. Qual é o perfil geral dessas seitas, desses grupos pseudo-religiosos e que não são propriamente espirituais? Uma ênfase muito grande nos aspectos objetivos. Então, toda a literatura, toda a doutrina, ou pelo menos majoritariamente, nesses grupos, ao pretender explicar os fundamentos daquela religião, vai tentar dar explicações científicas, e nem sempre esse é o caso, muitas vezes são pseudocientíficas, né? Muitos desses grupos são uma síntese de pseudo-religião com pseudociência. É pseudo demais para que seja algo bom, né? Então, por exemplo, você vai tomar um banho com tais e tais ervas, porque essas ervas são constituídas, sei lá, por átomos de não sei o que, e tem a vibração, a energia do planeta X. Veja, isso até pode ser verdade, né? Mas com certeza não é o principal, não é o decisivo para quem está tendo uma experiência místico-religiosa, né? Então, essas explicações pretensamente objetivas, ou, por exemplo, a questão da mediunidade muito enfatizada, né? E sempre explicada como um processo mecânico, né? Alguns autores até falam em mecânica da incorporação, que já dá uma conotação bastante cientificizada, né? Um verniz de ciência para isso, como se fosse mesmo uma interação objetiva e real pela qual um suposto espírito ou uma alma, né, se apossa do psiquismo do médium, né? Aqui nós não acreditamos nisso, né? A coisa não se dá dessa forma, senão em casos excepcionais, né?
Paralelamente à ênfase nesses aspectos objetivos, existe um desprestígio, um desdém por coisas que tradicionalmente sempre foram associadas à religião. Já falei outra vez, processos de interiorização são quase que completamente descartados. As pessoas que participam desses ritos, né, desses rituais, talvez eu deva colocar aspas aqui, estão com os olhos bem abertos para tudo que está acontecendo fora delas, e tudo que está acontecendo fora delas não serve de suporte simbólico para nenhuma inspiração, para nenhuma conexão com algo superior ou interior ou profundo, né? Sempre é algo muito pragmático, muito prático, né? A questão da devoção também fica comprometida, né? Nós vemos que em outros sistemas religiosos, alguns místicos chegam a certos arrebatamentos devocionais ao divino, coisa que nós não observamos. Podemos observar, às vezes, apenas uma imitação desse arrebatamento devocional, né, nesses grupos, nessas seitas, né? Contemplação, né, e santificação, né? Toda religião tem uma preocupação ética bastante marcada, né? Toda religião tem uma proposta de homem ideal, né? Uma tábua de valores, né? Toda fundação religiosa é marcada por algum patriarca, algum legislador, algum avatar, seja lá o nome que for, que dá valores, que revela quais são os valores e qual é a melhor forma de hierarquizar esses valores. E isso traz um ideal de santificação, ou seja, o que é o homem santo para cada uma das religiões. Varia de religião para religião, mas eu não conheço nenhum sistema propriamente, genuinamente religioso que não tenha esse ideal. E nessas seitas, nesses grupos, isso acaba ficando para lá, né? As pessoas deixam isso para lá. O que importa é você fazer uma determinada magia para você ganhar um aumento. O que importa é você ter uma comunicação de terceiro grau com extraterrestres. Até esse tipo de confusão é cometida, né? Comunicação com ET, vamos lá, mesmo que isso tenha acontecido de verdade, que possa acontecer, até onde eu sei, os ETs têm corpo físico, né? E uma comunicação com esses seres, sejam eles quais forem, sejam lá se existem ou não, não seria uma comunicação sobrenatural, seria uma comunicação natural, como eu falar com a Elis, ou como eu falar com o Vitor, né? Apenas muda o formato um pouco do corpo físico, né? É mais cinzento, esverdeado, a orelha assim, né? Isso não tem absolutamente nenhuma relação com religião, nenhuma relação, né? Então, nasce também nessas seitas um clientelismo pragmático, algumas delas até assumem a nomenclatura, eu estou aqui atendendo um cliente, né? Nós vemos isso em algumas religiões, inclusive afro-brasileiras, né? E a linguagem fala muito, né? Mesmo que tacitamente, mesmo que as pessoas não tenham consciência do que elas estão dizendo, o uso da linguagem, se as pessoas que vêm procurar o nosso trabalho são clientes, essa é uma relação muito pragmática, quase uma relação profissional. De repente a gente tem que fazer um contrato, né? Olha, eu vim aqui para ganhar um aumento de 10% do meu salário, conseguir o amor da minha vida em 3 dias, no máximo uma semana, o prazo prorrogável no máximo por mais de uma semana, né? E se houver o descumprimento desse contrato, né, a relação prestador de serviço-cliente fica comprometida, né? Então é uma coisa bastante complicada. Esse clientelismo, e por que pragmático? Pragma em grego significa afazeres triviais, afazeres prosaicos, né? Afazeres do dia a dia. Lava louça, toma banho, paga as contas, etc., né? A maior parte dos pedidos que se fazem nessa faixa de incompreensão da religião dizem respeito a essas necessidades pragmáticas, né? Ou a questão do dinheiro, ou a questão do amor/sexo, ou a questão da saúde, né? Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, que elas sejam negligenciáveis. Todos nós temos o dever, inclusive moral, de cuidar da nossa vida para não pesar sobre as outras pessoas. Mas não necessariamente que todas as potestades divinas, né, arcanjos, orixás, caboclo, não sei mais quem, santo esse, santo aquele, tenham a obrigação ou mesmo o dever de ofício, né, de atender essas necessidades. Então, a finalidade da religião aqui nesse item aqui fica deslocada. A religião que se prestava a outra coisa passa a se prestar como uma prestadora de serviços bastante pragmáticos, né? Fenomenalismo, né? Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que é evidente, aquilo que é ostensivo. Vamos lá. Se a religião é algo que pretende uma comunicação com o oculto, com o espiritual, com aquilo que não se vê ordinariamente,
É claro que um fetiche por fenômenos, levitação, materialização, copo voando na parede, não sei mais o que, esse fetiche obstinado por fenômenos contraria a finalidade própria da religião. Nós queremos o contrário do fenômeno. Através dos ritos religiosos, nós queremos chegar ao que está por trás dos fenômenos, e não o fenômeno em si. Vocês estão entendendo até aqui? Estou muito rápido, falando muito difícil? Não? Esses grupos fazem más analogias com a ciência. Coloquei ciência entre aspas porque nem sempre é o caso de a ciência ser também ela respeitada. Tá? Então são analogias muito forçadas. Eu até escrevi más analogias, mas eu poderia ter escrito péssimas analogias. Né? Então, por exemplo, vejam bem, o homem tem essa necessidade de se comunicar com o oculto, com o sobrenatural, com o divino, etc. Todas as sociedades, desde que o mundo existe, o homem tem essa necessidade, porque é uma necessidade estruturante e estrutural do homem, certo? Mas para moldar determinados sistemas ritualísticos, para acessar essa outra fase da realidade, né, os homens se valem de coisas com as quais eles lidam e que servem de suporte simbólico, já vai ficar claro. O homem, por exemplo, dito primitivo, ele, por exemplo, quais são os símbolos que estão ali na vivência ritualística dele? A pedra, né? O rio, o céu, os animais, a árvore. Né? É o simbolismo natural que está presente em todas as religiões tradicionais. Esses grupos mais modernos, filhos, rebeldes ou não, do Ocidente moderno, mesmo algumas que criticam o Ocidente moderno, são apenas filhos bradando com o seu pai, que é o Ocidente moderno. Essas religiões não estão falando mais de árvore, rio, não sei o que, céu, etc. Né? Ela está falando de elétron, né? Quântico, dimensão, magnetismo. Então o que acontece? No simbolismo tradicional, os materiais que servem de suporte para o simbolismo ritual nascem de uma relação direta e concreta do homem comum com a realidade. Então é a pedra, o lago, o rio, o céu, a terra, o fogo, o ar, a terra, etc. Né? Então é um simbolismo mais claro e mais eficaz. Né? Quando eu falo, olha, a água, o simbolismo lá na alquimia, né? Na magia, a água ela é líquida, ela tem um poder de adaptabilidade máxima, ela se acomoda bem a qualquer que seja o seu recipiente. Né? Qualquer pessoa entende esse aspecto da água, né? O aspecto móvel, adaptável, né? Da água. Agora, se eu falar, sei lá, pósitrons, vocês vão entender alguma coisa? Eu não entendo nada. Né? Ou seja, esse falso simbolismo dessas novas religiões, entre aspas, dessas novas seitas, elas não nascem de uma relação direta e franca do homem com a realidade, nascem de uma relação mediada, intermediada por uma série de instâncias sociais. Né? Por exemplo, a elite dos cientistas que estão lá no colisor de hadrons, não sei de onde, na Suécia, Suíça, não sei, né? Que estão alavancando a pesquisa aí da física quântica. Né? Aí eles fazem um experimento lá. Fazem um relatório, aí vem outra instância da sociedade civil, que é o jornalismo. Vem os jornais e daí dizem, né? A física quântica prova a reencarnação. Né? A física, a ciência hoje prova a imortalidade da alma. E outras coisas assim. Esses conceitos, né? Elétron, sei lá, dimensão, não sei o quê, são coisas que as pessoas, no geral, e eu me incluo nesse grupo de pessoas, não entendem quase nada, ou nada mesmo. Né? E, portanto, esse simbolismo é mais nebuloso e menos eficaz. Vocês entenderam isso? Então, eu fico com o velho simbolismo. Né? Aquilo que já foi testado pelos milênios e que dá certo. Né? E agora eu queria mostrar para vocês como potencialmente a Umbanda tem um simbolismo bastante profundo, bastante respeitável, bastante digno. Eu não vou precisar esfregar o artigo 5º da Constituição da República Federativa Brasileira para exigir respeito. Eu vou mostrar como ela é respeitável em si, mesmo que na Constituição não houvesse a garantia da liberdade de crença. E vou mostrar rapidamente, até aqui no cantinho do quadro, está acabando já a aula,
Simbolismo umbandista do ternário. O ternário sagrado é uma coisa que está presente também em todas as religiões, né? Vocês vão ver ali embaixo, no nosso altar, no nosso congá, 3 imagens, né? Que vocês sabem. O ternário na Umbanda se manifesta simbolicamente como crianças, caboclos e pretos velhos, né? E eu vou mostrar para vocês a densidade simbólica dessas 3 imagens que estão ali no altar, né? Para mostrar para vocês que a coisa é para valer mesmo, a coisa é séria, né? Primeiro eu quero mostrar o simbolismo postural daquelas 3 imagens. O caboclo está como? Quem lembra o gesto dele? Ele está em pé, né? Está em pé segurando uma lança numa posição de domínio, né? De altivez, né? O preto velho ele está sentado um toco curvado, lembrando muito aquela escultura do Pensador de Rhodes, né? Que é um homem que está meditando, que está refletindo, que está pondo em movimento as suas potências reflexivas, né? De reflexão. E a criança está de joelhos, prostrada, né? Em genuflexão, como dizem os cristãos, né? O que isso significa, né? A pessoa que moldou aquelas imagens não fez isso aleatoriamente, né? Aquilo está ali por alguma razão. Veja, eu já falei isso, mas vou repetir porque algumas pessoas não ouviram. Essas são as 3 posturas simbólicas que nós devemos ter em relação às 3 instâncias da realidade. A realidade, embora para o homem moderno seja só matéria, para o homem tradicional não. O homem religioso tem o divino, o humano e o natural, que é o material, né? O físico. Veja, o caboclo em pé significa como o homem deve estar diante do que é material, do que é natural, uma posição de domínio. Ou seja, o homem deve ter domínio sobre a natureza, inclusive a natureza que dá manifestação ao seu espírito, né? Já a criança, já o preto velho que está refletindo, né, numa posição de horizontalidade, de igualdade, significa como o homem deve estar diante dos outros homens e diante de si mesmo, né? Uma postura de igualdade, de reflexão, de não ataque, né? De não altivez como o caboclo, né? É uma postura inofensível, né? E a criança prostrada significa como o homem deve estar diante daquilo que é divino, daquilo que é superior, né? Daquilo que é celeste, né? O que acontece é que a maior parte de nós embaralha essas posturas, né? E alguns de nós, quer dizer, quase todos nós, estamos prostrados para nós mesmos, né? Isso é o quê? A vaidade, né? Ou está prostrado para a matéria, né? Ou está altivo perante Deus ou os seus emissários, né? Sei lá, manifesta-se de algum modo um emissário divino que é superior em tudo, você está acima. Não, você tem que bater a cabeça, né? Você tem que se curvar. Então só ali você tem até um imperativo moral de como você deve se comportar, dependendo do que você esteja diante, né? Se você está diante de algo que é material, diante de algo que é humano, ou diante de algo que é divino, né? Simbolismo etário, ou seja, porque a infância, a adultez, né, a maturidade e a senilidade, ou a velhice, né? Isso tem o seu simbolismo também, né? Deixa eu até pegar aqui. Vejam bem, isso é uma coisa nova, acho que nunca falei. Os caboclos, tá? Vamos pensar na figura do caboclo. O caboclo, na parte física, ele representa coragem, determinação, energia, vigor, né? Vigor físico. Na parte astral ou emocional, ou moral também, coragem, né? Coragem, valentia, honra, né? E na parte mental, a razão. A criança, na parte física, representa o quê? Pense numa criança, o que vocês acham? Atividade, assim, saúde, né? Vitalidade, né? A criança está com a multiplicação celular para viabilizar o crescimento é muito intensa, né?
Então representa a vitalidade, a saúde e também o prazer, né? A criança está muito preocupada em não sentir calor, como a gente está sentindo aqui, já está acabando a aula, e assim por diante. No campo astral, no campo emocional, a criança representa o quê? Isso é fácil. Alegria. Alegria, amor, felicidade, né? Na parte mental. Criatividade. Criatividade, imaginação, né? Está muito associado ao processo do imaginário. Né? A criança fantasia muito. Né? E o velho. O velho na parte física representa desapego, né? Desprendimento. Ele já não quer saber de muita coisa, né? Daqui de baixo. Né? Ele já está com outras prioridades. Né? Na parte astral, ou emocional. Astral, sabedoria mental. Paciência. Paz, quietude, serenidade, não? Serenidade, equilíbrio, né? Modicidade nas emoções, né? Na manifestação das emoções. E na parte mental, a sabedoria, a intelecção, a experiência, etc. Né? Simbolismo psicológico. O que essas três faixas representam? Elas representam partes do homem. O caboclo representa o corpo físico, né? O caboclo, corpo. A criança representa o quê? As emoções, né? A parte afetiva. E o preto velho? A parte mental. E o simbolismo divino ou teológico. Tá, é a última coisa que eu vou falar. Essas três formas simbólicas representam os três principais atributos do que é divino. Caboclo representa o quê? Poder. Poder. Ou onipotência, né? Criança, amor. Preto velho, sabedoria. Sabedoria, amor e poder, que são atributos dos quais nós participamos parcialmente. Nenhum de nós aqui é onipotente, onisciente, né? Nem o sumo bem, né? o sumo altruísta. Né? Mas nós podemos participar de forma cada vez maior desses três atributos. Então, vejam como, quando você está diante ou de uma imagem dessas três figuras míticas, né? A criança, o caboclo e o preto velho, ou quando vocês estão diante de um fenômeno mediúnico ou até anímico que reproduza esse gestual, quantas coisas vocês podem inteligir, quantas coisas vocês podem querer ser como, né? Muito mais do que se valer deles apenas para essa ou aquela finalidade pragmática. Né? Eu vou passar das aulas, antes dos ritos, eu vou passar fundamentos um pouco mais específicos, né? Um pouco mais úteis para a compreensão de vocês no que diz respeito à doutrina umbandista. Estou fazendo na outra vez e hoje, talvez mais uma ou duas, uma introdução aí ao aspecto religioso. Logo essas aulas vão ficar talvez mais instigantes e sejam mais valorizadas por vocês. Porque aí eu vou falar, os 7 orixás são esses, as cores são essas, vou passar fundamentos às vezes um pouco que interessam às vezes ao maior número de pessoas. Né? Embora eu esteja convicto de que esse tipo de explanação seja mesmo o que é mais decisivo e mais importante para que a Umbanda seja respeitada, não por uma obrigação jurídico-constitucional, mas por uma obrigação do bom senso, né? Por uma liberalidade do bom senso. Então é isso que eu queria falar por hoje. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Então vamos dar um pequeno intervalo e voltamos logo.